Para a realização deste simpósio, a SB Hidro agradece o inestimável apoio do Clube Naval e da Diretoria de Hidrografia e Navegação. E os seguintes patrocinadores: Porto Sudeste, Praticagem do Brasil, Precursore, A2 Marine, Umisan, Triunfo Logística, Tecgel, Jandenu, Porto do Açu, Praticagem Rio de Janeiro, ATP, Belov, Engepron, Sintec, FEMAR, Datum Serviços Hidrográficos, Fanord, Abrigo do Marinheiro, Teledyne, Arco Norte, Wilson Sons e Kongsberg. Gostaríamos de informar a todos que no próximo ano a SB Hidro promoverá o simpósio no mês de junho. Todos estão antecipadamente convidados a juntarem-se a nós. As palestras desta manhã terão duração de 20 minutos. Em seguida haverá um período de perguntas da plateia. Os interessados em fazer perguntas devem preencher o formulário que está com o nosso pessoal de apoio. Convidamos o capitão de mar e guerra José Guilherme Tome, integrante da diretoria da Sociedade Brasileira de Hidrografia, a proferir sua palestra O Emprego Conjunto de Conhecimentos Oriundos das Geociências Marinhas em benefício das atividades hidrográficas. Por favor. Bom, novamente, bom dia a todos. É um prazer, uma honra estar aqui com os amigos para podermos debater durante o Seminário Brasileiro de Hidrografia assuntos pertinentes de grande relevância para a nossa querida hidrografia. Eu gostaria, nesse momento, de agradecer à Sociedade Brasileira de Hidrografia por poder apresentar esse tema de grande relevância e também atual, que é a contribuição das geociências, em especial as geociências marinhas, para com as atividades hidrográficas. Eu seguirei, como o assunto é bastante amplo, né, e um pouco complexo também, eu seguirei um roteiro para não passar muito o tempo estabelecido para a minha apresentação. Então, o principal é fazer uma pequena introdução sobre o assunto, na qual nós vamos citar inicialmente alguns conceitos importantes, a caracterização da ciência hidrográfica, a contribuição das geociências à hidrografia, que é a razão de ser da nossa apresentação, fazer uma breve situação em relação à hidrografia atual, principalmente no Brasil, e perspectivas das quais eu já adianto aqui, eu cito a integração, a importância da integração entre o conhecimento das geociências para o desenvolvimento do nosso país. Primeiro, como eu disse, é interessante estabelecer o que nós entendemos, qual o conceito de geociências ou ciências da Terra. Elas têm por propósito produzir conhecimento sobre o planeta que vivemos, sobre a Terra. É um propósito bastante abrangente, logicamente, cada uma com suas características, especialidades e detalhamento, metodologias próprias, né? Mas possuem como cerne realizar um trabalho para se ter uma ideia sobre o ambiente em todas as esferas, a atmosfera, a litosfera, a biosfera, que compõem o nosso planeta. São ciências naturais. Então, nesse contexto da geociência, principalmente as geociências ligadas à área marinha, a hidrografia se enquadra perfeitamente. Porque, mesmo que ela tenha como origem a navegação e a cartografia náutica, ela produz conhecimentos especializados que contribuem com o propósito maior de conhecer nosso ambiente do nosso planeta. Então, novamente aqui, ontem, o conceito de hidrografia, a definição de hidrografia já foi exposta aqui, tanto na apresentação do almirante Garcês, quanto na apresentação do comandante Magno, mas é interessante para padronizar
nós utilizarmos, lógico, existem diversos conceitos de definições para a hidrografia, mas vamos padronizar com aquele que é adotado pela Organização Hidrográfica Internacional, da qual o Brasil é um dos membros fundadores, signatário, e que tem uma participação muito efetiva até os dias de hoje. Então, essa é a definição de hidrografia. Nós podemos verificar que é uma ciência aplicada, que se dedica à medição e descrição das características da área marinha e do ambiente aquático, tendo como origem e principal foco a navegação e a produção cartográfica consequente, mas que atualmente se expande para todas as atividades humanas desenvolvidas no ambiente aquático. Então, agora nós vamos fazer, para a nossa apresentação, eu vou citar algumas características principais da ciência hidrográfica que serão úteis para o propósito de debater sobre o apoio do conhecimento de outras ciências para a hidrografia. Primeiro, ela é uma ciência aplicada, ou seja, a sua produção técnico-científica é prontamente utilizada por diversos segmentos das atividades humanas. Então, por isso, os seus produtos têm que ser entregues de forma rápida e precisa. Ela tem como origem e foco, como eu já coloquei, a navegação e a consequente produção cartográfica. Porém, atualmente, o conhecimento hidrográfico se projeta para todas as atividades no nosso ambiente marinho. Tem por base a medição e descrição dos ambientes marinhos. Ou seja, nós temos que ir para campo, o hidrógrafo tem que ir para campo, tem que adquirir dados, tem que pegar sol e água salgada no rosto. Então, e isso é feito por um procedimento e uma metodologia perfeitamente estabelecida pelo Serviço Hidrográfico Brasileiro, que são os levantamentos hidrográficos, que é o método que se utiliza para aquisição, processamento, planejamento, aquisição, processamento e emissão de produtos, certo? Então, temos que cumprir a norma 25, se queremos fazer hidrografia. Já coloquei que possui metodologia, técnicas e estruturas próprias. Exige alta capacitação e especialização. Cada vez mais o hidrógrafo, haverá apresentações aqui à tarde, e que vai ser debatido a necessidade de uma maior profissionalização do hidrógrafo e uma maior expansão na necessidade de conhecimento do hidrógrafo, inclusive em outras geociências também. E, por fim, que é o foco de nossa apresentação, coloquei como uma característica importantíssima que ela é multi- e interdisciplinar. Ela necessita da contribuição de outras ciências, não apenas as geociências. Nosso foco hoje aqui é a geociência, em particular as marinhas, mas ela necessita da contribuição de diversas outras ciências. Em relação ao campo das geociências, eu posso citar aqui aquelas que são mais próximas da hidrografia: a oceanografia, a geologia e geofísica marinhas, a geodésia, a topografia, a hidrologia e meteorologia. Essas são aquelas que têm uma maior contribuição com o trabalho do hidrógrafo. Feito isso, nós precisamos agora caracterizar as atividades hidrográficas. Vou fazer um pequeno resumo, bastante simples e simplório, em relação ao que é um levantamento hidrográfico. Existe a fase de planejamento, que eu considero, e sempre coloco dessa forma, que o sucesso do levantamento hidrográfico deve ser 90% a fase de planejamento. E temos a fase de aquisição de dados, na qual uma plataforma, no caso essa pequena embarcação, se desloca seguindo um plano de linhas, e durante a fase de integração, o mais importante é se integrar a medição do nível d'água, a posição da embarcação e a hora que é realizada essa medição e esse posicionamento. Já na fase de processamento, essa medição do nível d'água será reduzida da maré a um plano de referência, a um dado. Como o comandante Magno colocou ontem aqui, eu também considero, comandante Magno, uma das situações de maior preocupação
e mais difíceis para o hidrógrafo. É a chamada redução do nível d'água para que seja transformado em profundidade. O estabelecimento de um dado precisa de um estudo e uma experiência muito grande para isso, né? E corrigido dos efeitos ambientais, balanço dos navios, né, do balanço da embarcação, movimentos da embarcação. É claro que existe essa parte de corrigir dos efeitos também pode ser feita, existem sistemas que já fazem isso durante a aquisição também. Mas aqui, para efeito didático, nós seguimos essa ordem aqui, tá? Isso foi colocado para, a partir de agora, nós podermos falar sobre a contribuição das geociências para este processo. Então, vamos citar primeiro a nossa irmã, a oceanografia. O professor Dil aqui, representante da oceanografia, de boas cumprimento em nome de todos os oceanógrafos presentes também. Então, nós, como já colocado, atualmente o sistema de medição de profundidade de maior uso e mais eficaz se vale da propagação de ondas sonoras. Nós temos também o sistema LiDAR, mas vamos me basear no sistema por ecobatímetro, que é utilizado desde a Segunda Guerra Mundial, como foi muito bem colocado pelo almirante Garcês. Desde que a tecnologia surgiu, nós utilizamos para hidrografia. Existem sistemas modernos, como eu disse, como o LiDAR, mas o que eu vou colocar aqui também se aplica a esses sistemas, no qual esse feixe sonoro, ao atravessar a coluna d'água, sofre diversas influências das próprias características físico-químicas e até biológicas da massa d'água, né? Então, os estudos oceanógrafos, eles permitem que sejam realizadas as devidas correções e compensações desses efeitos sobre as medições que estão sendo realizadas, tá certo? A oceanografia, ela também contribui muito a partir do momento que o estudo, o estado da ondulação e também o efeito das correntes na região da execução do plano hidrográfico influencia e impacta muito na qualidade dos dados. Então, a partir do momento que nós temos o conhecimento desses efeitos de ondulação, efeitos de corrente, além das propriedades físico-químicas e biológicas da coluna d'água, nós podemos fazer a compensação e a correção e obter a qualidade de dados superior. Aqui duas imagens, uma homenagem ao IAPM, é uma embarcação fazendo atividades oceanográficas. Eu tirei do site do IAPM, alguns equipamentos de oceanografia. E abaixo é um levantamento do qual eu tive a oportunidade de participar recentemente, na Barra Norte do Rio Amazonas, que ali é uma boia de fundeio, de uma embarcação nossa, enfrentando uma correntada de 7 nós. Então, imagine essa correntada também, a influência que ela tem sobre esse feixe e sobre os equipamentos de hidrografia, sobre a propagação desse feixe, né? Além do que ela faz, ela revolve o fundo, né? Então, aí a parte de geologia também entra, porque há uma suspensão imensa de sedimentos e que influenciam muito a propagação, e nós temos que ter o cuidado de utilizar a frequência adequada para que a gente possa obter dados com precisão da região. Também, da mesma forma como essa onda se propaga, ela tem que encontrar o fundo, né, o leito marinho. E ao se impactar com o leito marinho, ela sofre também grandes interferências, atenuação, refração, difração. E então, nós sabemos que a geologia e a geofísica marinhas têm uma importância fundamental, e aqui também eu cumprimento o professor Sperli, o professor Arthur, que são batalhadores dessa área, em nome de todos os geofísicos e geólogos presentes. E o tipo de rocha, sedimentos em suspensão, a rugosidade e as próprias camadas dos substratos próximas à superfície são muito úteis para se avaliar a qualidade do dado, determinar e permitir a correção desses fatores quando necessário. Às vezes não são necessários, né, o próprio sistema identifica, e a gente consegue fazer uma melhor avaliação. Aqui são algumas imagens que nós colocamos de um trabalho que fizemos. A imagem à esquerda, na realidade, essa é uma embarcação naufragada. A imagem à esquerda
é uma imagem multiphase, à direita é uma imagem por side scan. Então nós podemos observar que ao centro é o casco, né? Aqui à esquerda, nesse tom mais verde, é uma imensa duna. Isso foi na altura de Óbidos, no Rio Amazonas, a 62 metros de profundidade no Rio Amazonas. Ali à esquerda nós vemos uma duna imensa de 10 metros de altura, se deslocando em direção a esse casco sossobrado, né? Então o conhecimento dessa dinâmica do sedimento marinho foi muito importante para que nós pudéssemos calcular o tempo para o resgate dessa embarcação. E aqui nós podemos ver aqui um rastro de sedimentos a favor da corrente, já a corrente do rio aqui, né? Já se depositando a partir desse obstáculo encontrado. Aqui não aparecem bem, mas nós temos várias sand waves que é representativa no fundo. Ou seja, a geologia e a geofísica marinha ajudando, apoiando a própria interpretação dos dados hidrográficos. Também uma outra ciência da Terra de extrema relevância para o nosso trabalho é a geodésia e topografia. A partir dos estudos que eles fazem da forma da Terra e das dimensões da Terra, planeta, né? Terra com T maiúsculo, contribuem para que se estabeleçam os níveis de redução. Nós já falamos da grande dificuldade que se tem em relação a essa definição do nível de redução. E aqui um exemplo de uma estação com o nível médio do mar, com o nível de redução estabelecido, as diversas referências de nível em terra, da qual são feitas sempre a topografia, para que nós possamos estabelecer o datum local. O datum hidrográfico é sempre referenciado ao geóide, né? E também os estudos de geodésia são importantes para o posicionamento das embarcações, para definir a posição do levantamento hidrográfico. Atualmente nós temos uma malha de satélites altamente preciso, que nós podemos com uma grande facilidade fazer hidrografia. Os hidrógrafos mais antigos sabem que tínhamos que instalar sistemas de referência em terra, antenas imensas, né? Era uma faina bastante emocionante e difícil. Atualmente nós já saímos sondando porque nós já temos essa possibilidade de usar o elipsoide para as coordenadas planimétricas, né? Existe um trabalho muito interessante do IBGE, que se chama o projeto Altbat, que é justamente possibilitar que na parte altimétrica se faça a integração entre o elipsoide, que é um modelo, matemático, e o geóide, que é a forma correta da Terra. Mas essa modelagem ainda está em desenvolvimento no Brasil, principalmente nas áreas costeiras, onde essa integração é muito difícil. Por exemplo, nós sabemos que atualmente a tecnologia LiDAR, integrada com o ecobatímetro, nos permitiria ter uma modelagem espacial muito interessante, tanto da parte do leito marinho com a parte topográfica. Porém, temos que ter esse extremo cuidado em se definir essa integração entre o datum topográfico e o datum marítimo, né? Mas isso com alguns detalhes técnicos, depois nós falamos sobre isso para não me alongar muito. Bom, conforme o comandante Garcês muito bem explicou, o almirante, Garcês muito bem explicou em sua apresentação, o Brasil tem uma imensa área de jurisdição marítima, a nossa Amazônia Azul, com potencial de ainda se expandir mais. Porém, não podemos nos olvidar que o nosso país também é fluvial. As nossas águas marrons são extremamente importantes. Nós temos em torno de 11 a 12 bacias hidrográficas. Esse mapa aqui é do DENIT, setor aquaviário do DENIT. Cada cor é uma bacia hidrográfica, né? E essas bacias hidrográficas com vias de navegação naturais. Ontem mesmo o almirante Lima Filho nos alertou que a definição de hidrovia é mais complexa, mas nós podemos afirmar que essas grandes bacias hidrográficas brasileiras
possuem sim vias de navegação naturais e com um baixo custo de manutenção para que a gente possa utilizar o modal que causa menor impacto ambiental e que consegue transportar maior volume de carga, inclusive. Então, nesse aspecto, a hidrologia, que é a ciência que se preocupa com as águas continentais e glaciais, no caso do Brasil, águas continentais, nossos rios e lagos, ela também tem uma importância ímpar para a definição, neste caso, do datum fluviométrico, para que nós possamos fazer as referências batimétricas a partir dos regimes de cheia e vazão dos rios. Como o comandante Magno colocou, essas observações levam períodos superiores a 20 anos. Nós temos uma rede de estações estabelecidas e sob o controle da Agência Nacional de Águas, mas ela não é tão voltada para a navegação. A navegação se vale dessa rede, mas ela tem outros objetivos e, no meu entendimento, nós temos que expandir essa rede de estações fluviométricas no Brasil. Ainda mais que o setor aquaviário está se desenvolvendo muito no país. Então, precisamos de um controle, de um conhecimento maior sobre a fluviometria, regime de cheia e vazão dos rios, a própria vazão dos rios também, e suas características físico-químicas. Okay? Aqui embaixo nós temos aqui um gráfico com regime de vazão no rio Tapajós, que nós trabalhamos recentemente, e aqui um sistema de previsibilidade de nível d'água do rio Paraguai. E então a gente pode ver aqui acima, isso aqui é um trabalho de uma curva de 30 anos de dados. Tá? Aqui acima são as máximas ocorridas no rio ao longo do ano, aqui embaixo as mínimas ocorridas, essa linha pontilhada em azul é o nível médio do rio Paraguai nesses 30 anos, e essa linha aqui escura seria um sistema de previsibilidade para aquele período, embasado em métodos estocásticos e métodos probabilísticos para fazer esse tipo de previsibilidade. Estocásticos empíricos, né? O modelo cota é um modelo estação a montante, se faz a previsão da estação a jusante. E estatística é justamente a curva do rio. Temos que integrar esses dois modelos para fazer essa previsibilidade. E também as ciências da atmosfera. E dentre elas nós estamos citando aqui a climatologia e a meteorologia. A climatologia é de extrema relevância para a fase, principalmente, de planejamento hidrográfico. A partir do momento que nós conhecemos o clima de uma região, o estudo das condições meteorológicas de uma região ao longo de um grande período, nós podemos definir o comportamento, fazer uma previsão do comportamento desse clima para um espaço de um ano, por exemplo. Né? Então, ontem mesmo eu estava conversando com o comandante Marcelo, que é prático no Maranhão, e nós estávamos comentando que existem épocas do ano no Maranhão que a atividade hidrográfica praticamente se torna impossível, para efeitos de categoria A, ordem especial, certo? Porque o próprio movimento, por mais que os compensadores de ondas, as IMUs, sejam precisas, existem estados do mar que até as IMUs não suportam. Né? Então, a qualidade do dado não atinge os critérios técnicos estabelecidos pelo Serviço Hidrográfico Brasileiro para que possa ser utilizado para a atualização cartográfica. O que o hidrógrafo tem que fazer? Ele tem que fazer a hidrografia no período que as condições de onda, de vento da região sejam as melhores possíveis. Isso tem que ser feito no planejamento. Não adianta eu pegar uma embarcação, vou para lá agora fazer hidrografia. E no final é fato que não vai ser validado porque o dado não fica com boa qualidade. E a nossa querida meteorologia, né, que por meio de suas previsões nos apoiam na segurança da execução do levantamento hidrográfico. Novamente, voltando à barra norte do Rio Amazonas. Ontem o senhor Prático, que fez a apresentação, disse que o Rio Amazonas é para forte. E eu digo que a barra norte do Amazonas é para os fortes dos fortes, em termos de levantamentos hidrográficos. Né?
Então, é uma região extremamente complexa, pelas próprias dimensões geográficas, pelas próprias características ambientais e pela dificuldade logística operacional. Eu considero a região mais difícil do Brasil para se realizar um levantamento hidrográfico, quiçá uma das mais difíceis do mundo. Então, voltando à meteorologia, os levantamentos hidrográficos foram recentemente feitos na região, nós tínhamos previsões meteorológicas diárias de uma equipe própria, exatamente para prover a segurança às 6 embarcações que estavam lá operando. Então, nós tivemos uma situação em que juntou a tempestade perfeita. Maré de Cisija, com efeitos locais provocados pelo vento e com um grande swell que estava se aproximando. Então, nós tivemos tempo de nos abrigar. Lá não existe o porto mais próximo, Ponta do Céu, fica a 35 milhas da área, em torno de 70 quilômetros. Então, nós fundiamos as embarcações e aguardamos a pancada passar. E, graças a Deus, não tivemos qualquer tipo de problema, porque estávamos preparados para enfrentá-lo. Bom, e agora passamos para a situação atual. É fato, ontem o próprio professor Mesquita, que fez a explanação dele, de que cada vez mais a navegação está sendo aperfeiçoada, novos métodos, novas tecnologias, bem como também navios cada vez de porte maior estão operando, e novas rotas comerciais. Da mesma forma, diversas atividades econômicas, estratégicas, de defesa, de proteção ambiental, estão se expandindo para a área marítima. E no caso específico do Brasil, com uma velocidade muito grande. Então, a hidrografia está sendo cada vez mais exigida. Eu coloquei ali os campos eólicos, que é uma realidade. Conforme nós estamos acompanhando na imprensa, é fato que dentro em breve nós teremos grandes campos eólicos na costa brasileira. E isso há uma exigência cada vez mais do conhecimento ambiental provido pela geociência marinhas. Então, a hidrografia é cada vez mais exigida em termos de eficiência, segurança, em termos de rapidez na geração dos produtos, na precisão, na acurácia, e eu coloquei ali também armazenamento de dados. Atualmente nós falamos em dados em torno de 11 terabytes de volume de dados, foi o que lá na Barra Norte foi coletado agora, Então, e a transmissão de dados, também muito importante para que se possa fazer o controle dos levantamentos hidrográficos. Então, essa exigência é fato, e isso, por outro lado, foi possível verificar, por esses pequenos exemplos que foram apresentados, que a hidrografia cada vez mais necessita e poderá evoluir juntamente com as demais geociências, com a contribuição que citamos alguns exemplos ali, não são todos, mas são exemplos ilustrativos de como as geociências marinhas contribuem para a hidrografia, porque elas possuem uma interdependência multidisciplinar e interdependente. Da mesma forma, é uma relação bionívoca. O conhecimento científico e técnico gerado pela ciência hidrográfica, ele é útil para todas as demais ciências, para todas as demais geociências. Você tem que ter uma definição do relevo, é a base. Você tem que ter uma definição do relevo marinho, submarino, marino, dos rios e dos lagos, para poder expandir e ter o conhecimento das demais ciências. Então, a palavra que eu usei aqui, que é a minha opinião, e além de ser a minha opinião, a gente vê com fatos também, é a necessidade de cada vez mais nós integrarmos, nós valorizarmos o conhecimento do todo, sem perdermos as particularidades, especialidades, a visão das particularidades, especialidades de cada disciplina, mas a integração da geociência é um fator para o progresso. Como bem descrito pelo método de Descartes,
Nós precisamos dividir um problema para analisá-lo, mas nós não podemos nunca nos esquecer da síntese e chegarmos às conclusões após essa análise. Então, essa integração, o conhecimento do espaço geográfico provido pelas geociências é fundamental. E aqui eu coloquei algumas possibilidades para essa integração. Nós podemos atualmente usar plataformas multipropósitos, do termo em inglês multipurpose, para aquisição de dados. Os equipamentos científicos estão cada vez mais portáteis, mais ágeis, o processamento de dados é melhor. Então, nós conseguimos embarcar diversos equipamentos em uma única embarcação para adquirir dados. Ou seja, se nós vamos para o mar, nós podemos perfeitamente também adquirir dados de diversos objetivos para diversas disciplinas. No entanto, precisamos para isso padronizar metodologias, sistemas e procedimentos. Nós sabemos que o método de aquisição de dados geofísicos é diferente, as linhas geofísicas são diferentes das linhas hidrográficas. No entanto, nada impede que nós façamos hidrografia numa determinada parte da campanha Comissão Hidrográfica e numa determinada parte se possa fazer a geofísica, como eu dei como exemplo aqui também. A oceanografia torna-se até mais fácil, porque as estações oceanográficas podem ser, nós já fizemos isso no Revisê, pela própria Marinha, existem as estações, nós continuamos fazendo hidrografia, paramos na estação oceanográfica, descemos equipamentos de oceanografia e continuamos. Então, essa integração, essa padronização de metodologia é muito importante. E para evoluirmos, hoje à tarde será falado sobre isso, a formação do profissional. Nós temos que fazer uma boa revisão na formação de hidrógrafos, isso compete ao OHI, mas compete também ao Brasil. Nós temos que pensar no nosso país. É lógico que a OHI dita recomendações a nível mundial, mas nós temos que particularizar, porque o nosso país é muito importante em termos mundiais, e temos que ter uma voz muito efetiva na definição do que nós queremos para os nossos profissionais de hidrografia, e tem que ser o melhor possível no mundo, justamente pelas características do Brasil. Nós somos um país marítimo e um país fluvial, as maiores bacias fluviais estão aqui. Inteligência artificial vou deixar por último. Disseminar a geociência e gerar doutrina comum. A própria Sociedade Brasileira de Hidrografia, no seu estatuto, já prevê essa possibilidade de disseminar e gerar doutrina em relação à integração das geociências. E não faz parte da nossa apresentação, mas a ciência da computação, a informática e seu setor específico de inteligência artificial estão contribuindo já muito com o desenvolvimento da geociência, em especial a hidrografia. Ontem nós tivemos uma apresentação aqui de um projeto israelense, que eu achei bastante interessante, que eles, para definir o tipo e qualidade do ruído, do spike, eles estão utilizando softwares com inteligência artificial, para que o processo seja mais rápido. E isso é fato, nós já temos diversos softwares, depois o pessoal da área de tecnologia pode falar sobre isso, que se vale de inteligência artificial para melhorar o processamento de dados. Aqui um exemplo de uma plataforma, eu poderia citar um navio chileno, da hidrografia chilena, que é um espetáculo, ele é multipurpose também, mas vou botar um exemplo aqui nosso, brasileiro. Esse é uma embarcação que ela é classificada como científica, é apoio marítimo, lá no Maranhão, e ela atende ao propósito de fazer hidrografia, fazer geologia, geofísica, e meteorologia. Nós podemos instalar uma estação meteorológica, aquele guincho pode ser utilizado para oceanografia, os ecobatímetros, ele tem um moon pool, não é propaganda da embarcação não, que eu não tenho, mas é apenas para citar como embarcação de pequeno porte, e ela é costeira, tem uma grande autonomia, então ela pode atuar numa área pesada, ela tem uma autonomia de 60 dias,
E as tripulações também são tripulações habituadas a passar 40, 50 dias no mar. Então, esse é para o Brasil, né? Nós podemos utilizar essas embarcações que nós economizamos recursos e conseguimos atuar na parte de hidrografia. Então, para finalizar aqui, esse é o grande sonho, não só do Tome numa noite de verão, mas também dos hidrógrafos que preocupam e dos senhores que trabalham com as geociências, é que nós possamos ter um modelo no qual seja integrado o conhecimento advindo das diversas ciências ligadas ao mar. Corrente, batimetria, tipo de solo, a geofísica, modelos meteorológicos, né? Tudo isso pode ser integrado. O comandante Reinert vai falar agora um pouco sobre o S100, que embora seja um modelo ligado à cartografia, já é algo que caminha para essa modelagem espacial e geográfica. E o Brasil precisa investir nisso. Tem países no mundo desenvolvido que já investem nisso há muito tempo. Nós precisamos investir nisso para conhecer melhor o nosso país. Bom, senhoras e senhores, é o que tinha para apresentar. Eu agradeço, desculpe se eu me alonguei muito, se eu passei do tempo. E passei bastante o tempo, desculpa. Quem tiver perguntas, possa, por gentileza, levantar a mão para que a nossa equipe de apoio entregue. Já temos aqui uma pergunta, é do Almirante Augusto. Se o senhor poderia comentar a influência das condições meteoceanográficas da região da Barra Norte do Rio Amazonas sobre a embarcação de sondagem. Sim, eu agradeço ao Almirante Augusto pela pergunta, complementando o que eu coloquei naquele slide, né? Foram 46 dias de mar ininterruptos, 1.700 quilômetros quadrados de área levantada, englobando o Canal Grande do Curuá, a área de transição e a Barra Norte, que, como o próprio comandante Magno sempre alerta, o topônimo na região não é Arco Lamoso, é a Barra Norte do Rio Amazonas, né? O que se chama de Arco Lamoso é a Barra Norte do Rio Amazonas, né? Então, nós, sabendo da importância da meteorologia, fizemos questão, já da nossa própria experiência, da nossa querida Marinha, que sempre operou na região, da qual eu me orgulho de também ter operado lá. Nós fizemos questão de montar uma equipe de meteorologistas com experiência em meteorologia marinha, muitos oriundos da própria Marinha do Brasil, já na reserva, né? E nós fizemos, sim, um trabalho intenso com boletins meteorológicos diários. Esses boletins meteorológicos eram produzidos à noite, emitidos 0 hora, né, 0 hora papo, e para que a gente pudesse se planejar e planejar as atividades. Embora as atividades fossem ininterruptas, né, mas nós estabelecemos esse horário para programarmos as atividades ao longo das próximas 24 horas. Então, uma coisa que nós verificamos, Almirante Augusto, é que os modelos marítimos, meteorológicos a nível mundial, eles não estão preparados para a particularidade da região da Barra Norte. Mesmo porque, quando eu digo não preparados, porque não estavam batendo com a realidade. Então, é uma previsão meteorológica que tem essa dificuldade. E por que isso pode estar acontecendo? Nos nossos relatórios está colocado. A gente verifica que, embora navios solas, eles tenham a obrigação, acho que até a obrigação, né, de transmitir boletins das condições meteorológicas da região, isso não estava ocorrendo. Às vezes, apenas um boletim era emitido, e lá, como a própria praticagem colocou, nós observamos que durante o dia nós temos a passagem de pelo menos 12 a 13 navios. Diariamente passam na Barra Norte do Amazonas, né? Então, imagina se esses 12, 13 navios emitissem esses boletins, já auxiliaria muito a previsão meteorológica local. Isso até nós alertamos, nós vamos colocar para a própria Marinha, para que dê um aviso, né, um aperto nos armadores, para que eles possam
transmitir. Isso é uma coisa muito importante que nós constatamos lá. Inclusive, nossa embarcação passou a ser uma referência de meteorologia. Os navios, ao passarem pela região, interrogavam a Marpex, que era a embarcação fundiável, perguntavam quais são as condições meteorológicas, o que está se esperando aí, né? Aí vem a necessidade também de nós termos uma estação fixa na região. Ontem foi colocado aqui que o custo é muito alto, mas o benefício disso, lembrando que o comandante Maia colocou na apresentação dele, a cada dólar investido são 10 dólares de retorno. Então, se nós tivermos uma estação de observação de dados ambientais em prol da navegação na região, será muito importante. Se o Brasil consegue lançar plataformas de petróleo em alto mar, uma dificuldade bem maior, por que não se colocar uma estação ali, e como o almirante Murilo colocou, o Porto Amazonas, né, já suplantou o Porto de Santos. Então, o tráfego marítimo, a economia do Brasil, aquela região é estratégica. E nós verificamos agora que, infelizmente, os atuais modelos, talvez por essa razão meteorológica, não refletem para aquela área, para aquela pequena área, né, a realidade da situação, principalmente efeitos locais, né? As ondulações locais também, ventos locais, que são fortíssimos às vezes. Às vezes a mudança de maré vem com vento também, o comandante Magno sabe muito bem disso, quando a gente inverte a maré, vem aquela ventania terrível e a gente tem que se abrigar, porque o bicho pega, né? É isso que eu tinha para colocar. E só aproveitar a oportunidade, para uma coisa que eu me lembrei aqui, eu falei sobre investimento em hidrografia. Como nós estamos debatendo hidrografia, eu vou pedir autorização ao almirante para me alongar um pouquinho, e que eu acho importante esse tema é dizer que o levantamento hidrográfico não pode ser encarado como uma fotografia, como algo estático, né? Ele é dinâmico e evolutivo. Então, nós precisamos, nessas áreas críticas à navegação, sistematizar levantamentos hidrográficos. Quando eu falo levantamento hidrográfico, estou vendo os professores ali da oceanografia e da geologia, levantamentos de dados da geociência, para nós conhecermos melhor o ambiente. Então, quando a gente pensa no Rio Amazonas, lógico, não há necessidade de se fazer hidrografia em todo o Rio Amazonas, né? Não é essa necessidade, porque a Marinha já muito bem fez isso. Nós já conhecemos os pontos críticos do Rio Amazonas, mas nós precisamos sistematizar o levantamento hidrográfico nas áreas críticas, sim. E a área mais crítica do Amazonas, no meu entendimento, por suas características, no Curuá, de deslocamento de bancos, e na Barra Norte, de baixas profundidades, é uma área estratégica para o Brasil e que tem que ser dada a devida atenção, sim, hidrográfica. E a hidrografia, como eu disse, não é uma fotografia, é evolução. Se você sistematiza, como esse levantamento hidrográfico agora foi uma grande evolução. Por quê? Porque o trabalho que a Marinha vem fazendo ao longo dos anos, maregráfico, ele foi complementado e evoluiu com esse trabalho agora. Foi verificado agora que a amplitude de maré na região da Barra Norte do Amazonas trará maior eficiência na navegação. Lógico, a preocupação maior da hidrografia é a segurança da navegação. O almirante Lima Filho colocou agora, ontem, né, é inegociável se falar em segurança da navegação. Então, a hidrografia é a base. Ninguém pode questionar que precisa de hidrografia para a segurança. Precisa. Mas a hidrografia também é eficiência da navegação. E o conhecimento hidrográfico, senhoras e senhores, é fundamental para as atividades econômicas brasileiras. Tá? Sem ele, nós não evoluímos. Ficamos marcando o passo. E nós não podemos marcar passo. Muito obrigado. Agradecemos ao capitão de Mar e Guerra, José Guilherme Tome. Muito obrigado. Peço uma salva de palmas para o palestrante.